Até a geração do Sei aparecer e realizar um verdadeiro milagre, ninguém nunca havia conseguido invadir as 12 casas, sendo ela o lar dos mais fortes dentre os 88 Cavaleiros de Atena, além, é claro, da última defesa até o Grande Mestre do Santuário, aquele que comanda tudo e todos. Claro, é a última linha de defesa para aquilo que é mais precioso para um cavaleiro: Atena. Pensando nisso e me aproveitando de uma trend bem antiga que existiu no YouTube, acho que lá para 2015, 2016, isso era até que bem famoso, porque eu me lembro de consumir alguns canais que faziam essa trend, pediam para outros fazerem também, e eu usei bastante aqui no início do canal, pedindo para as pessoas que vinham nas lives fazer também. Eu pensei, então, por que não montar a minha versão das 12 casas? E as regras vão ser bem simples, tá? Então, leiam as regras, se atentem a elas para ninguém ficar me incomodando no final do vídeo, pedindo personagens ou falando que eu errei em tal coisa porque acha que eu tô escolhendo algum critério como força. Então as regras, elas são muito simples. Eu posso usar qualquer cavaleiro de ouro de qualquer versão de Saint Seiya. Então vale o clássico, The Last Canvas, Next Dimension, Santiago, Episódio G, Darkwing, todos esses, beleza? E o meu critério não é força. E eu vou repetir para que, por favor, isso fique muito, muito, muito claro na cabeça de todo mundo. O meu critério não é força. Eu não gosto de falar sobre isso, eu não sou bom em falar nisso, mas o meu critério, então, é única e exclusivamente construção de personagem. Então eu vou pegar aqueles que eu considero os melhores personagens para dentro de cada uma das constelações zodiacais. E para dar uma dificultada, porque alguns poderiam ficar muito fáceis, eu não vou usar nenhuma versão dos Cavaleiros de Bronze como Cavaleiros de Ouro. Então eu não vou usar os Bronze Boys que viraram dourados lá no episódio G ou no Ômega, para aí dar uma facilitada e a gente fugir um pouco de algumas obviedades que poderiam acabar acontecendo. Gostou da ideia? Então coloca aí nos comentários qual é a sua lista das 12 casas perfeitas e usando o seu próprio critério. Se você quiser utilizar força, se você quiser seguir o meu, fique à vontade. Coloque aqui nos comentários, já deixa o like, compartilha com a galera e vamos então para as 12 casas perfeitas do seu amigo Damião. Indo em ordem, a casa de Ares é uma das mais importantes. Ela é a primeira muralha que segura todo o sistema de defesa das 12 casas, sendo o ponto de partida de qualquer inimigo que tente atravessar o caminho dos Cavaleiros de Ouro. Como o meu Cavaleiro de Ares, a minha escolha não é ninguém senão o Avenir. Avenir é um dos meus personagens favoritos da franquia. Sua história é extremamente trágica, onde vemos que ele vem de um futuro alternativo em que Atena perdeu a Guerra Santa pro Hades. Avenir não apenas viu muitos de seus companheiros morrerem em batalha, mas viu Atena e o Grande Mestre serem executados por Hades de forma cruel. Ao ser mandado para o passado, foi imediatamente jogado em mais uma Guerra Santa, tendo que carregar todos os traumas de sua luta anterior, enquanto o sentimento de vingança e ódio apenas crescia no seu coração, o que só se acalmou graças a Hakurei e Seiji, além, é claro, de seus outros companheiros. Avenir carregava a culpa pela morte de sua amada deusa, e nessa segunda chance que teve, o Cavaleiro de Ares se sacrificou pelo bem-estar de Atena, mantendo-a viva para a batalha contra Hades e os deuses gêmeos, o que consolidou a vitória do exército de Atena e fez com que sua culpa fosse, no mínimo, aliviada. Não apenas isso, Avenir é o responsável por chamar Xion através de seu cosmo, ajudando no amadurecimento inicial do personagem e também a manter a linha do tempo em direção ao destino em que sua deusa não perderia a guerra, já que Xion ser o grande mestre influenciaria nisso. E a gente vê isso muito bem lá no Gaiden do Xion, né? Tem toda a história envolvendo Kairos e etc. Amor, lealdade, dever, sacrifício e um drama muito bonito e bem amarrado. A Avenida entrega tudo isso e muito mais pra mim. E é por isso que ele é o meu Cavaleiro de Hades favorito e é o que vai guardar a nossa primeira casa. Avançando para a Casa de Touro, ela é conhecida por seus guardiões enormes, sempre muito imponentes, às vezes com cara de mal, onde posso citar personagens como Aldebaran, Ox e o próprio Harbinger do Saint Ômega, com personagens que se encaixam nessa categoria. E o meu escolhido é um outro gigante, que acabei não citando inicialmente, que é o Rasgard de Touro, lá de The Last Canvas. O Rasgard é um dos meus personagens favoritos da franquia, já que ao contrário de alguns personagens que são muito amados e têm um impacto bem menor na narrativa do que alguns percebem, Rasgard é um personagem que ecoa ao longo da narrativa de DLC. E de uma forma excelente. O trabalho da Shuri com ele é muito, muito melhor do que as pessoas acham que ele é.
e acho que ele recebe bem menos atenção, inclusive. Ele não é apenas um exemplo para Tema enquanto cavaleiro, por exemplo, e sua morte é também o que faz com que o Pégaso comece a agir de uma forma minimamente diferente. Ele também é inspiração para Teneu, para Selinsa, Teneu inclusive que vira o Cavaleiro de Touro graças aos ensinamentos e a ser esse exemplo todo para ele. Seu amor por crianças e pela nova geração nos deu momentos incríveis, como sua interação com Cortauri, o autômato que vemos lá no Gaiden que ele aparece e protagoniza. Além disso, temos uma interação com Elias de Leão, que foi quem o ensinou o valor de cuidar das gerações futuras. Asgard é um homem de grande coração e compaixão, e é esse amor por cuidar das crianças e do futuro que faz ele ser capaz de simpatizar e aconselhar um inimigo como Cagarro, que apesar de adulto era tão infantil quanto uma criança. Asgard também é um personagem que entrega tudo e mais um pouco para nós, seja em sua temática muito bonita, seja em grandes momentos de luta, ou como uma inspiração para gerações futuras. E na minha opinião, a segunda casa não poderia estar em melhores mãos. A terceira casa não tem muito mistério, e eu honestamente acho que não precisa de muita justificativa. Para quem acompanha o canal, essa resposta é um tanto óbvia. Mas vai lá, eu vou florear antes de falar qual é, tá? Apesar de ser uma constelação muito amada pelas pessoas, eu não considero que Gêmeos tenha tantos bons integrantes assim. Íntegra e Paradox são dois personagens, por exemplo, que não me descem absolutamente nada. E Caim e Abel de Next Dimension, pelo menos pra mim particularmente, são um pouco decepcionantes, principalmente pelo que prometiam no início da narrativa de A&D. Aspros e Défteros, de The Lost Canvas, são personagens bem mais interessantes, por exemplo, mas acho que perto da dupla do clássico, falta muito pros dois, seja individualmente, seja em conjunto. Saga e Canon pra mim são excelentes em basicamente tudo. O desenvolvimento de personagem, a tragédia, a redenção e uma mostra também muito interessante de como o destino funciona em Saint Seiya. Muitas pessoas gostam de ler o tema como se fosse meramente a superação do destino, mas apesar disso acontecer, a força do destino ainda é algo muito presente na obra, seja pela ligação entre Cavaleiro e Constelação, ou mesmo pelas ações dos personagens. Mas esse é um tema para um vídeo em separado. Voltando aos Gêmeos, Saga e Canon são a minha escolha para a terceira casa, por toda a sua solidez narrativa e os seus arcos extremamente bonitos e complexos. Então, a terceira casa também está muito bem guardada. A quarta casa, eu tenho certeza de que eu vou arrumar algum problema, mas eu espero que os meus critérios me salvem, pelo menos. Então, entrando na polêmica, apesar de na minha leitura não ter polêmica nenhuma, Manigold tem de fato uma temática bem interessante envolvendo a morte e o seu conflito direto com a representação do que seria a morte, que é o Thanatos. Mas a minha preferência narrativa ainda é pelo Máscara da Morte. Primeiro porque sua posição dentro do universo é um total contrassenso do que deveria ser um Cavaleiro de Ouro na visão das pessoas, que é inclusive o que faz com que o Manigold seja amado, porque ele é a representação do que deveria ser um Cavaleiro de Ouro. Mas enfim, não acho que isso seja necessariamente algo positivo. Mas vamos seguir. Sendo um vilão e estando desprendido do comum, Máscara da Morte nos apresenta uma visão de justiça baseada não somente na força pura, mas em uma história escrita pelos vencedores. Independente de quais sejam as suas ideologias, onde os ideais de justiça e a pureza relacionadas a isso são maleáveis, e isso é extremamente interessante. Tendo sua ligação com Saga possuído por Lemur, Máscara da Morte cresceu ainda mais a sua opinião distorcida ao longo dos anos. Ainda que no princípio de sua formação ele fosse um cavaleiro de Atena como qualquer outro, onde não só fez de tudo para tirar Saori de Aorus, com seu toque pessoal para mostrar que já não era Fluxishiri, como também mostrou preocupação quando Shira cortou a ponte, derrubando Atena e Aorus. Sua redenção, ao contrário do que algumas obras como Sog tentam fazer, vem não graças a uma mudança brusca e estúpida de personalidade, mas dentro de quem ele era de verdade. Na fase A de Santuário, a gente vê ele rebaixando o seu próprio orgulho, já que apesar de ser maligno de fato, ele se orgulhava de ser um Cavaleiro de Ouro, e o vemos performar como um espectro ali na saga de Hades. Não apenas Saga, Camus e Shura sofreram e atuaram, mas Afrodite e Máscara da Morte também. Até mesmo a derrota para Radamante estava dentro do script. Vocês realmente acreditam que o nosso querido Radacilha, apesar de muito poderoso, e ninguém vai botar o Radamante pra bosta aqui nesse vídeo, faria realmente aquilo com 2 Cavaleiros de Ouro ao mesmo tempo? Rapaziada, vamos lá, né? Enfim, sua redação se conclui ao ser novamente aceito pela armadura de Câncer lá no Muro das Lamentações, onde após a morte o vemos servindo como um verdadeiro santo de Atena. E até mesmo em ND, ele aparece junto aos outros dourados para salvar Saori e Shijima. Máscara da Morte é um exemplo maravilhoso de um personagem complexo, profundo e intrigante. E também considero que a quarta casa
esteja muito bem servida. A Casa de Leão, por outro lado, foi uma das mais difíceis para mim. A Iori, em sua versão clássica, é um personagem até que bem sólido e com seu drama com relação a Yorus, sendo ali explorado muito nas entrelinhas pelo mangá e acho que melhor aproveitado no anime. O Kaiser em Next Dimension é um personagem muito imponente, com uma boa ligação à mitologia e um verdadeiro líder. É muito carismático e muito interessante vê-lo em tela. Todas as cenas do Kaiser pra mim são muito boas. E aí a gente tem o Regulus. Ele é uma ferramenta de roteiro ambulante. Mas o pai dele, o Elias, é um dos excelentes personagens que a Shiori criou em sua obra, tendo uma expansão maior em alguns dos Gaidens e extras da série também. Não apenas ele é acima da média dentro da constelação, como a Iori de Leão em sua versão do episódio G especificamente é um grandíssimo personagem. Seu drama com relação a Yorus é potencializado ao máximo, sua construção do personagem parte do ponto em que o vemos como um garoto rebelde e termina com ele sendo um verdadeiro cavaleiro de Atena, estando plenamente integrado ao sistema do santuário. Escolher então entre o Elias e o Iori foi bem difícil para mim. Apesar de gostar muito do Elias, eu ainda vou com a Iori nessa, pela mudança e pela construção, que até por um critério um pouco injusto, já que o Iori é um protagonista e o Elias não é, acaba por ser mais completa, mais complexa e você vê por mais tempo também. Mas antes de pular para a sexta casa, queria fazer um adendo de um outro personagem que acabou me vindo à mente e que eu também acho interessante, que é o Micena de Leão, de Sensei Ômega. De um modo geral, os Cavaleiros de Ouro do Ômega merecem uma revisitada por parte da galera e por minha parte também. Então um dia eu vou querer falar com certeza desses personagens. E o Micenas é um dos que eu um dia vou querer falar também. Mas vamos seguir. Isso fica para um próximo vídeo. Já a sexta casa, aqui é muito fácil, rapaziada. Shaka. Sem muita dificuldade, sem muita enrolação. O Shijima era a minha outra opção para ficar aqui, tá? É um personagem que eu gosto muito, mas o Shaka, pra mim, ele é superior como personagem em quase tudo. Melhores frases, melhores filosofias, uma melhor construção de personagem, onde a gente vê o Shaka saindo daquele ser arrogante pra uma versão muito mais agradável, e que eu compreendia melhor a verdade que ele próprio já enxergava também. Então é um personagem que tem a compreensão de mundo plenamente mudada depois da batalha contra o Ikki, o que pra mim é muito legal de se ver. Não só ele passa por isso, mas acho que quase todos os dourados que vemos no clássico passam por transformações após as batalhas contra os Cavaleiros de Bronze também. Então, é isso. Eu vou passar aqui bem rápido mesmo, porque os outros eu não vejo muito próximos a nenhum deles. O Asmita, por exemplo, eu acho um personagem muito desperdiçado, muito descartado pelo roteiro de Lost Canvas. Personagem e nada, na minha opinião, é a mesma coisa. Mesmo que exista a história do Rosário, o Asmita não tem mais nada que não seja isso. Ele tem pura e exclusivamente um sacrifício. E acabou. Eu não vejo proveito narrativo nisso. E o Fudou, eu não tenho muito o que julgar dele aqui também, porque minha memória pode me trair. Faz tempo que eu vi Sensei Ômega. Mas eu me lembro de achar ele bem mais interessante do que alguns julgam, né? Mas como eu não me sinto em posição de julgá-lo de forma adequada, eu vou deixar ele para um outro momento. Então vamos seguir. Já a Casa de Libra, nosso sétimo templo, é um caso bem interessante. A gente tem 45 versões diferentes do Doku, o Genbu e o Ichiya, sendo que este último foi mais mostrado como grande mestre do que como Cavaleiro de Libra. O Genbu é um personagem maravilhoso e muito interessante, e eu quase considerei colocar ele, mas eu acho difícil descartar o Doku do Kurumada. Apesar da gente sempre fazer essa separação entre a versão clássica, a versão ND, a grande verdade é que elas são complementares, e isso é uma larga vantagem para o personagem que encontra sua melhor versão no Mestre Ancião, que vemos no clássico. Sábio, inteligente, bondoso, um homem justo e que entende o que é a justiça. É bem verdade que em combate o personagem realmente deixou a desejar. Mas como essa não é uma lista baseada em força nem em feitos, e sim em construção de personagem, para mim eu fico com o Mestre Ancião de Libra / Doku, que o Kurumada fez. Então ele é o meu escolhido para guardar a sétima casa. A oitava casa para mim também é bem fácil de escolher e eu não acho que poderia ser ninguém que não fosse o Miro. Dentre os Cavaleiros de Ouro do clássico, o Miro para mim se junta ao time dos personagens mais subestimados pela comunidade. Graças à sua luta contra Yogi e o confronto com Kanon, vemos Miro sair de um homem cético com o mundo ao seu redor, e até mesmo com a humanidade de um modo geral, onde vemos questionar até mesmo os sonhos e o milagre que os Cavaleiros de Bronze queriam alcançar, para alguém que acredita no poder da mudança da humanidade. Ele é também um dos que pagam para ver sobre o que vai acontecer na Batalha das 12 Casas,
sendo um dos poucos que vemos desde o início questionar a natureza do Grande Mestre. O personagem tem versões bem interessantes também, como a de episódio G, e a versão que eu mais gosto dele fora do clássico, que é a de Santi Acho. Mas pra mim, como eu venho dizendo, a melhor versão ainda é a do mangá, o anime clássico também, já que não tem tanta alteração de um pro outro, na minha opinião. O Miro é um dos personagens que eu mais quero fazer vídeo no futuro, inclusive. Eu quero poder mostrar essa complexidade, essa coisa incrível que foi feita com ele, na minha opinião. E eu quero poder mostrar para as pessoas como é que ele realmente é maravilhoso. E dimensão honrosa, para não passar despercebido aqui também, a Eulalia de Escorpião de Darkwing é uma personagem muito carismática, muito divertida. Acho ela muito interessante, já vi pessoas justamente por conta dessas qualidades dela colocarem ela em top 1, contra o Miro inclusive, até porque o Miro não é tão amado assim pela comunidade, mas apesar dela ser realmente muito carismática, ainda falta muita profundidade narrativa para ela, na minha opinião. O que pode acontecer. Darkwing tá muito no começo, ou no mínimo na metade da obra, e acho que a Eulalia tem muito a nos mostrar. Talvez quando o Darkwing acabar, eu possa falar dela e dos outros personagens também de Darkwing, que eu ainda não incluí direito, como vocês podem perceber. Seguindo, o 8º tempo muito bem servido, vamos para a próxima casa. E Sagitário é a casa mais fácil de todas para mim, gente. Quem me acompanha no Twitter, quem me acompanha em todas as redes, sabem, então me desculpem todos os outros, me desculpem os fãs desses outros personagens, mas eu não acho que exista algum personagem de Sagitário próximo ao Aeolus. Ele, para mim, e volto a lembrar, para mim, na minha avaliação, os meus critérios, ele é o maior cavaleiro de todos os tempos. Ele é o motor da história de Saint Seiya, foi ele quem salvou Athena, e mesmo sendo taxado de traidor e tendo que enfrentar toda aquela situação difícil, ele fugiu sem matar ou ferir ninguém, já que sabia da importância de seus companheiros na luta contra Hades. Aeolus era tão nobre que estava disposto a negar o cargo de Grande Mestre em favor do Saga, ainda que ele fosse o mais apto para a função. Tanto é que ele foi escolhido pelo próprio Xion. Após a sua morte, ele continuou ao lado de Athena, além de ajudar C nos momentos críticos, através da armadura. Aeolus é o ideal de um cavaleiro perfeito, um homem disposto a dar tudo em nome de sua lealdade e o amor pela deusa. Ele é um verdadeiro herói, e vemos isso em outros momentos, como seu testamento que batizou os Cavaleiros de Bronze como verdadeiros cavaleiros, ou os Sensei Aden, quando a força de sua vontade era tão grande que seu testamento apareceu para Saori, e posteriormente, quando vemos a personagem chegar na casa de Sagitário, vemos que a leitura do testamento foi o que fez com que Saori despertasse suas memórias outra vez. Aeolus, para mim, é um personagem muito mais do que sensacional, e também considero que ela na casa está muito bem servida. Chegamos agora em Capricórnio. A 10ª casa acabou por ser tranquila pra mim também. Apesar de eu gostar, por exemplo, do Alcide, e o Yana ser um personagem extremamente interessante, muito mesmo, e muito mais do que eu me lembrava, inclusive, eu ainda acho que o Shura de episódio de Assassin é o melhor dentre o critério que eu estabeleci. Na verdade, eu acho que até o próprio Shura do episódio G clássico poderia estar aqui. O personagem é não só mais carismático de um modo geral, como eu acho que ele lida com os acontecimentos de uma forma melhor. Ao invés de desprezar o Aeolus e o fato de ter sido ele o assassino daquele que um dia chamou de amigo, vemos uma versão do Shura bem mais honrosa em vários sentidos aqui. E essa nobreza é algo que o personagem precisa, na minha opinião. Nobreza é essa que sua versão do Assassin possui de muita sobra, além de ótimas interações com os outros cavaleiros também. Mas o que mais me ganha nele é o discurso sobre a solidão de um cavaleiro de ouro, e de como no Muro das Lamentações ele pôde sorrir diante da morte por aquela ter sido a primeira vez que as pessoas como eles se uniram em prol de algo maior. Seu caso acaba sendo um pouco parecido com o próprio Ayora, que eu expliquei lá na Casa de Leão. Ele é um protagonista, então ele tem um grande tempo de tela, um grande tempo de exposição, e isso é uma vantagem, querendo ou não, em relação a outros. E eu sei disso, por isso que eu faço questão de avisar sobre isso também. Como o Shura do mestre Okada foi escolhido para Capricórnio, avancemos para o nosso penúltimo templo. E chegando aqui, eu devo admitir, Aquário é uma constelação um pouco decepcionante, talvez. Quando eu parei para pensar nos representantes e fazer pesquisa para montar o vídeo, eu não encontrei tantas boas opções quanto em outras constelações. Tokusada, por exemplo, é uma porcaria de personagem, né? Sejamos honestos, acho que todos concordamos com isso. O Mistora tem 2 capítulos de aparição no Next Dimension. Eu não consigo jogar um personagem com tão pouca aparição. E nem acho que a personalidade dele me ganha, como por exemplo a do Izo me ganhou em poucos capítulos. O Degel, provavelmente isso é impopular, porque eu sei que o Degel tem bastante fã por aí, mas eu acho ele um personagem bem meia boca.
ele é literalmente a definição de um cavaleiro mediano, no sentido de construção. Eu acho que o carisma dele é muito alto e a relação dele com o Card é uma coisa que o sustenta muito enquanto personagem. Mas fora isso, eu não vejo grandes atributos nele. Então, isso me leva a 2 opções de escolha no final das contas. A primeira delas é o Camus de Aquara, do clássico, e a segunda é o Crest de Aquário, de The Lost Canvas. O Crest é um personagem muito interessante. Ele é assolado pelo peso do tempo, sendo um cavaleiro que viveu mais de uma guerra santa, também graças aos mesofetamenos, como vemos no Doku também, recebendo essa técnica de Atena quando tinha meros 13 anos de idade. E o personagem acaba sendo uma excelente reflexão de como o tempo pode afetar a fé dos cavaleiros. Não apenas ele, mas o Itia também aparece com essa temática lá no Guide de Hakurei Sage. Quando vemos falar com o Itia, quando ele ainda era mais novo, vemos mais uma vez o peso que é ser um cavaleiro, ainda mais em tão pouca idade. No final da sua vida, vemos um estado de desilusão com aquela vida e com tudo que ele conhecia, o que leva a ter um final pelas mãos do seu discípulo, que é o próprio Degel. Camus, por sua vez, é um personagem que possui uma construção muito ligada ao yoga e a sua relação com o yoga especialmente. Mesmo a sua falta de colocação explícita em um lado da Batalha das 12 Casas se dá por sua relação com o próprio yoga. O Camus também participa daquele que considera um dos grandes atos de amor dos cavaleiros, onde, assim como os outros renegados, ele jogou fora todo o orgulho que ele tinha como um cavaleiro de ouro e escolheu ter o seu nome apagado da história para usar a exclamação de Atena, ainda que tanto ele quanto o próprio Shura seja aquele que nos falam sobre a honra dos cavaleiros e o porquê de não usar a técnica na conversa que estavam tendo com o Saga. Enquanto eu elaborava um script, enquanto eu pensava, eu pensei mais um pouquinho. Depois de mais um pouco, eu acho que realmente poderia ser qualquer um dos dois. Num critério justo e que eu não tivesse que escolher um pelas minhas próprias regras, eu declararia um empate entre Camus e Crest. Acho os dois personagens igualmente muito bons, de verdade. Mas, como eu acho a temática do Crest mais interessante e que nos leva a mais coisas, eu vou ficar com ele só por esse motivo. Mas o resultado real seria realmente um empate. Peço perdão pelo pleonasmo, né? Então, o 11º templo fica com Crest. E vamos então para a nossa última e derradeira escolha. A Casa de Peixes tem boas escolhas. Dentre os que conhecemos, o Rugone de Peixes, o Albáfica, se a gente analisar ele com os Gaidens, e aquele é bem qualquer coisa no TLC normal pra mim, e o Afrodite de Peixes são todos personagens muito bons. No entanto, o meu escolhido é o Afrodite. Tenho certeza que alguém tá reclamando e chiando porque eu não escolhi o Albáfica, mas eu vou me justificar e vou seguir, e é isso. Então, junto com Máscara da Morte, eu acho que o Afrodite é um dos personagens mais subestimados e pessimamente lidos pela maior parte da comunidade. Eu sei, e a versão do anime não ajuda muito o coitado também, já que mesmo dentro da Batalha das 12 Casas, vimos um personagem bem mais raso e caricato se comparado à sua versão no mangá, que é a minha escolhida. Afrodite é um caso de análise complexa de ideologia. Diferente do Máscara da Morte, Afrodite nunca foi cruel ou verdadeiramente maligno. Pelo contrário, a sua preocupação com a Terra e a humanidade era tanta que o seu questionamento era o quanto Atena seria capaz de lidar com a ameaça de outros deuses. Sua falta de contato com a deusa também é um fator que o distancia dela e o aproxima do grande mestre, que ele julgava ser o mais apto, e que era o próprio Saga, inclusive, um cavaleiro, que era extremamente poderoso e que no julgamento de Afrodite seria capaz de proteger o mundo. Assim como os outros renegados, ele também jogou fora o seu orgulho para fazer a farsa como os outros, o que apenas reafirma o que eu já disse aqui, e apenas engrandece enquanto personagem. Então eu realmente não acho que existe uma escolha melhor do que Afrodite para ser o Cavaleiro de Peixes ideal. E bom, galera, essa foi a minha formação ideal das 12 casas. Normalmente, eu optei por não falar de força porque eu gosto muito mais de construção dos personagens do que de analisar a força de cada um deles. Eu não vou falar do Grande Mestre aqui, também não vou falar de Atena aqui, porque eu gostaria de fazer um vídeo especial dedicado a cada uma desses dois. Então, fazer um vídeo sobre o melhor Grande Mestre e um vídeo sobre a melhor Atena, na minha opinião, é com esses mesmos critérios. Não por força, mas por um critério puramente narrativo e de construção de personagem. Perfeito? Então eu peço que vocês aguardem, porque eu realmente quero muito fazer esses vídeos e espero conseguir fazer o mais brevemente possível. Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Mande esse vídeo para os amigos, para eles também colocarem a formação perfeita das 12 casas aqui nos comentários e deixarem um like também para o nosso canal seguir crescendo. Os últimos vídeos foram muito bons e eu adoraria que a gente continuasse nessa pegada também. Lembrando sempre que o canal conta com um clube de membros, então se quiser apoiar a gente de uma forma mais direta, confere lá os planos de assinatura
mas o seu like me ajuda tanto quanto qualquer pagamento. Perfeito? Então é isso, pessoal. Vejo vocês nas próximas lives ou vídeos e valeu!